Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Vamos para mais uma palavra? Hoje eu quero estar falando com vocês sobre uma dúvida que muitas pessoas têm. As pessoas às vezes estão na igreja, estão frequentando a igreja, são irmãos em Cristo e têm dúvida: será que Deus me quer realmente? Será que Deus tem um propósito para mim? Sabe, nós temos o costume de duvidar da gente. E nós pegamos e estendemos essa dúvida para Deus. Por que Deus me quer? Eu sou falho, eu sou ruim, eu sou mal, As pessoas procuram coisas ruins em si, em vez de procurar as qualidades, procuram os defeitos e acreditam que Deus não tem interesse nelas por conta dos defeitos. E o que eu quero falar para você é que, antes de qualquer coisa, eu vou te pedir que você dá um joinha. Aqui embaixo tem um lugar que você pode fazer um comentário. Faz um comentário pra gente, porque toda vez que você dá o joinha e faz o comentário, você está falando pro YouTube que esse vídeo é relevante. E o YouTube vai estar oferecendo para outras pessoas que estão buscando palavras de Deus. Outra coisa que eu vou te pedir também, tem um botãozinho aqui, se inscrever. Se inscreve no canal. E lá, depois de se inscrever, aparece o sininho. Você pode receber todas as notificações, receber algumas notificações, não receber nenhuma notificação. Marca receber todas as notificações. Toda vez que tiver um vídeo novo no canal, você vai estar recebendo a notificação desse vídeo. Outra coisa que eu vou pedir para você também tem um botãozinho compartilhar aqui embaixo. Clica nele, seleciona o WhatsApp, vai lá, pega sua lista de contatos e manda para todos aqueles que estão inscritos. Com certeza tem alguém precisando de uma palavra de Deus. E eu sei que vai ser bênção, tá? Outra coisa que eu quero falar para você é que, apesar de você achar que não existe valor em você, eu te garanto, existe. Deus não faz nada, absolutamente nada, à toa. Não. Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O tempo, o nosso tempo, não existe em relação a Deus. Isso é muito estranho, muito confuso. Mas Deus sabe tudo o que vai acontecer. Então você pode achar que, porque você acha. Não existe dúvida nenhuma sobre quem você é para Deus. Deus conhece você perfeitamente. Sabe por que eu digo isso? Você vai ver lá em João, capítulo 6, versículo 44. Cristo está falando para os apóstolos: olha, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer essa pessoa para mim. Sim. Cristo está falando: olha, você que está me ouvindo, você que está lendo minha palavra, você que está na igreja, você que foi batizado, você que está buscando conhecer a Cristo, você não veio à toa. Deus te trouxe para Cristo. Sim. Jesus está falando para você: olha, não existe coincidência em você estar na igreja. Deus te trouxe. Mas é muito difícil isso. Um dia eu ouvi e aconteceu isso, e hoje eu estou na igreja. Mas eu não tenho certeza. Pode ter. Não foi à toa. Sabe? As pessoas viram e falam assim:
que Saulo perseguia as pessoas. Naquela época não se chamavam cristãos. Naquela época de Saulo não existia a igreja ainda. Era os apóstolos que iam, falavam com pessoas e pessoas falavam com pessoas, e não existia ainda um local fixo, determinado, um imóvel, uma casa, um galpão. Não existia igreja como a gente conhece hoje. Naquela época que Paulo perseguia a igreja, eles eram os seguidores do caminho. Por que seguidores do caminho? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Palavras de Cristo. Então, quem seguia a Cristo eram seguidores do caminho, que Jesus era o caminho para Deus. Então eram os seguidores do caminho. Então, quando Saulo foi perseguir os seguidores do caminho, ele levava cartas para poder prender, cartas para poder matar, cartas para poder lançar no cárcere, cartas para acorrentar. Ele tinha ordens dos principais da sinagoga, dos líderes maiores, para perseguir aqueles hereges que seguiam um caminho que não era o caminho do Antigo Testamento, não era a Torá, não era a Bíblia. Porque a Torá é a opção Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Mas depois surgiu, agora eu esqueço o nome que é dado em hebraico, o Antigo Testamento, que eram os 5 primeiros livros. Depois vieram os profetas maiores, profetas menores, salmos e cânticos. E eles reuniram isso num livro, tá? Que era o Antigo Testamento. E esses conhecedores diziam que os seguidores do caminho não seguiam ele, tinham sua própria fé, seu próprio caminho, pregavam uma palavra que não era o Antigo Testamento. Então eles não podiam ficar no meio dos judeus. E Saulo perseguia eles. E um determinado momento, quando Saulo estava indo perseguir, Saulo não era qualquer um, tá? Saulo era conhecedor da lei. Saulo era conhecedor do Antigo Testamento. Saulo era nobre. Sim, porque rico era aquele que tinha um jumentinho. Nobre era aquele que tinha cavalos, porque quem tinha cavalo naquela época eram os romanos. Então, não era um animal comum naquele local. Os romanos trouxeram os cavalos e não era um animal que tinha em grande quantidade. E Saulo tinha um cavalo. Então, ele tinha o melhor do melhor. Ele realmente era uma pessoa de grande posição entre os judeus. E Saulo perseguia os cristãos, os seguidores do caminho. E aqueles que estavam seguindo a Cristo oravam porque aquele homem estava matando, estava impedindo de levar a palavra. Que as pessoas acreditavam que ele estava impedindo a palavra de ser levada. Sim e não. Isso agora não vem ao caso. O que eu quero provar é que Deus não perdia tempo. Um dia, quando Saulo estava indo para perseguir mais cristãos, Cristo apareceu para ele num facho de luz, quando ele estava em cima do cavalo, e ele caiu em terra ao chão. Veja bem, só Saulo viu. Ninguém mais viu. Existiam outros homens e aqueles homens não viram nada. Eles ouviram a voz, mas não via nada. Para eles, você entendeu? Ficaram assustados. E aí? E aí? Pois é. Saulo caiu em terra e Cristo falou assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, assustado: quem é o Senhor? Eu sou a Cristo a quem tu persegues. E aí você pensa assim, mas tá, eu entendo. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Veja bem,
Vocês sabem de que tribo Saulo era? Porque de que tribo Jesus era, você sabe. Sim, que Jesus é da raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Jesus era da tribo de Judá. Jesus era da tribo de Judá, é da tribo de Judá, não era porque Jesus está vivo, está sentado à direita de Deus Pai, só ler na Bíblia. Jesus é da tribo de Judá e Davi é da tribo de Judá, era da tribo de Judá, Davi faleceu. Então, Davi era da tribo de Judá, Jesus da tribo de Judá. Vocês sabem de que tribo Saulo é? Tribo Saulo é da tribo de Benjamim. Sim. Saulo é da tribo de Benjamim. Que outro personagem histórico conhecido era também da tribo de Benjamim e perseguia? Jesus era da tribo de Judá. Quem mais era da tribo de Judá? Davi. Então veja bem, Saulo perseguia Jesus da tribo de Judá. Saul, da tribo de Benjamim, como Saulo, perseguia a Davi. Então quando Jesus apareceu para Saulo e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, da tribo de Benjamim, que também é parente de Saul, que perseguia a Davi, se lembrou da história. Saul, da tribo de Benjamim, perseguia a Davi, da tribo de Judá. Quando Jesus fala para Saulo: por que me persegues? Saulo se remeteu ao Antigo Testamento e se lembrou que Saul perseguia a Davi. Não é mera coincidência você fazer a comparação Saul com Saulo. A raiz é o mesmo nome. Saul e Saulo são o mesmo nome. Então, quando Saul perseguia Davi, Saulo perseguia a Davi. Saulo perseguia a Davi. Saul perseguia a Davi. Tribo de Benjamim, tribo de Judá. Quando Saulo teve aquele encontro com Deus, com Cristo, teve aquele encontro com Cristo, face a face, Saulo foi remetido à perseguição de Saul a Davi. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Sou a Cristo, a quem tu persegues. Sim. Quando Cristo apareceu para Saulo, Cristo falou: você me persegue como o seu parente Saul perseguiu a Davi. Pois é. Deus não faz por fazer. Não. Deus não resolveu, não. Pode tirar de cabeça. Se você está hoje na igreja, se você hoje ouve a palavra de Deus, se você hoje está me ouvindo agora, é porque Deus te trouxe neste local, nessa hora, para ouvir essa palavra. Assim como Cristo disse: ninguém pode vir a mim a não ser aquele a quem o Pai o trouxe, a não ser aquele a quem Deus o trouxe para vir a mim. Você está ouvindo a palavra aqui agora, nesse momento. Você vai na igreja ouvir a palavra. Aquele seu vizinho que fala a palavra para você, não é em vão. Deus tem um propósito na sua vida. Não é à toa. Deus tem um propósito na tua vida. Deus não lança pérolas aos porcos. Deus não joga palavra fora. Toda que é palavra que é semeada, ela vai frutificar. Toda palavra que é semeada vai. Às vezes você acha que não, que eu não...
no momento certo, aquela semente vai brotar. Mesmo que você ache que não vai brotar, vai brotar. Não foi à toa, tá? Então, se você tem dúvida, pode tirar essa dúvida da sua cabeça. Tira isso daí. Deus te ama e Deus tem um propósito na sua vida. Não é em vão que você ouve a palavra. Não é em vão que você vai para a igreja. Não é em vão que você está aqui me ouvindo agora. Deus vai fazer na sua vida. Basta que você creia. Isso é fé. Acreditar que o impossível vai acontecer. Acreditar que aquilo que você nem pode imaginar vai acontecer. Acreditar que coisas inimagináveis vão acontecer. É ter fé, é acreditar. Tá bom? Senhor Deus, eu apresento a vida de cada um desses que está agora me ouvindo. Eu sei que o Senhor tem obras na vida deles. Eu sei que o Senhor tem propósito na vida deles. Pai amado, que o Senhor esteja em encontro a cada um deles, operando, realizando, que o Senhor esteja mudando as histórias ao redor deles, que eles possam ser pessoas de fé, de poder e de milagres, que as pessoas possam ver o que o Senhor tem para fazer na vida deles e mudar a história deles. Em nome de Jesus, eu clamo ao Senhor e apresento cada um deles. Em nome de Jesus. E fique na paz do Senhor.